Bom dia, pessoal do Primeiro de Educação. Oi, Eduardo Helene, que bom te ver, tudo bem com você? Que bom que você está aqui pra gente. Salada de cerca, vamos salada de cerca. Vamos lá, meninos, vamos lá, qual que é a ideia? Tudo bem com você, filho? Olha lá, meninos, vamos lembrar aqui, qual que vai ser a nossa ideia da aula de hoje aqui com a dona, com a presença ilustre da galera aqui hoje, né? Todo mundo que o Ercão gosta na aula hoje aqui. Olha lá, moçada, qual que é a ideia aqui, meus amigos aí? O Samuel já lembrou aqui, né, Samuel, que na aula nossa, na prova de história dia 27, que cai na prova de história dia 27, cai lágrimas, né? Além de lágrimas, vai cair a matéria aí a partir do processo aí da cana-de-açúcar no Brasil, vai ser muito tranquilo a prova aí. E na aula passada, moçada, nós trabalhamos com dois assuntos extremamente importantes. Lembrar quais assuntos eram na passada aí? Quem lembra da passada? Qual foi o assunto da aula passada aí? Quem tem essa lembrança? Os bandeirantes. Ô, meu amigo Lucas. E da União Ibérica. Eu vou ter, meu amigo Lucas, meu amigo Alesca, dois momentos extremamente importantes. Primeira coisa, moçada, eu vou chamar de bandeirantes. Vamos lembrar que na aula passada, professora Camille, quem que eram esses caras? Os bandeirantes vão ser caras o quê? No geral, inicialmente, vão ser degredados, né, que vão vir para a região ali do litoral de São Paulo. E são pessoas, moçada, que começam, no geral, são muita maioria esmagadora de homens, né? Começam a miscigenar com as índias do local e tudo mais. E aí, minha amiguinha Eduardo Helene, o que vai acontecer? Esses caras, eles têm um desejo muito grande na vida. Qual o desejo que esses caras têm na vida? Ninguém lembra aí? Lembra, gente? O que esses caras querem na vida? Achar ouro. Ah, meu amigo Lucas, o objetivo desses caras, velho, basicamente é achar ouro para poder ficar. Qual o quê? Rico. Rica! Eu sou rica! Né? Ou seja, qual a ideia dos caras? Ficar o quê? Ficarem ricos. Enquanto eu não estou achando ouro, eu vou ter dois planos aí, que vai gerar o terceiro. Eu vou começar a procurar escravo fugido, caçar escravo fugido, e vou começar, meus amigos, minha amiguinha Ana Carolina, minha amiguinha Isabela e minha amiguinha Eduarda, Helene. Eu vou começar, dona Helene, buscar o quê? Buscar alguns escravos para vender. Como buscar escravo aonde? São os índios nativos. E esses caras vão estar onde? Nas missões dos jesuítas. Ah, comecei a juntar as matérias, ó. Comecei a entender reforma religiosa. Vou criar no Brasil aqui um processo grande de ter no Brasil missões. E lá vai ser bem legal. A analogia mais fácil de entender, para vocês ficar mais fácil entender isso. Por que o Bandeirante ataca os jesuítas? Porque ali eu tenho um pote de mel, igual comédia abelha. Você vai ali, mata as abelhas e pega mel para você. Você vai ali, mata o jesuíta e pega o escravo para você e vende. Por que esses escravos são importantes? Porque são escravos que já vão ser bem organizados, vão ser escravos, vão ser pessoas que vão conhecer a cultura europeia e já sabem trabalhar e falam português. Então vão ser o quê? Pessoas importantes para serem vendidos como escravos. Mas, Arcão, mas isso não é justo. Ou seja, quem falou... Oi, Isabel. Os caras já estão ferrados mesmo, torta no ar. Exatamente. Como diria um amigo meu que bebe mais que Satanás. Ele fala assim, já está no inferno, abraça o capeta. Não é isso? Ou seja, qual que é a ideia? Os caras vão morrer mesmo já. Os caras vão morrer mesmo já. E aí, o que vai acontecer? Peraí. Janequine, já eu falo que você está numa aula aqui, cara, mas beleza, entendi aqui. Eu vou cancelar o dever de sessão no sistema, então. Valeu, um abraço. Então, qual é a ideia, moçada? Já que a galera tá nessa pegada aí, vou morrer pro inferno, então eu quero o quê? Pelo menos eu vou pro inferno mesmo, mas eu quero usufruir a vida aqui na Terra. E dito isso, moçada, eu falei desses dois exemplos, que gerou o terceiro que eu peguei, precisava passada aí, abri um mapa abri um mapa vocês aqui no sistema, né? Fui lá, marquei o mapa. O que vai ter, então? Que eu vou chamar de expansão reitorial. Lembrar disso? Fácil. E aí, aula passada, eu acabei na aula passada com uma coisa bem legal. O que é que foi que eu acabei ela passada bem legal aí? Eu mostrei para vocês uma coisa que foi um problema que aconteceu em Portugal, que vai ser
a morte... Não, minto, desculpa, peraí. Vai ser o Sumiço. quê? Ah, Valesca, vai ser o sumiço, o desaparecimento de um monarca português, que é o meu amigo Dom Sebastião. E aí o Dom Sebastião vai desaparecer. E o Dom Sebastião, lembra da foto dele passada aí? Lembra da foto dele? O Dom Sebastião, ele é um rei que tem uma questão de sexualidade bem definida. Né? É um cara que não curte, como a gente fala, brinca muito, né? Não curte muito rock and roll, né? A pegada dele é outra. É um cara que é um cara, a Isabel gostou lá. É um cara o quê? É um cara que não vai casar e não vai ter filhos, porque é um cara, né, aparentemente gay, né? Não é assumido, mas é um cara gay e isso não vai gerar herdeiros. E o cara assume. Aliás, o cara some. Ótimo, some não. O cara some. Quando o cara some, o trono ficou vago. Lembraram disso? Lembraram? Boa. Sim. Dito isso, quem é que vai assumir o trono dele? O tio-avô dele. Ah, Maurício, que eu chegar aí. O parente mais próximo, está certo? O cara tem filho? Não. Não, Tem irmão? Não. Quem é também o mais não. próximo dele? É o tio-avô dele, que é o Dom Henrique. Lembrei o nome do cara agora. Lembrei de hoje, Dom Henrique é o nome do tio. E o cara tem 856 mil anos a mais que o Serenino. Ou seja, o cara tava aqui, o cara não estava na Santa Ceia, mas o cara limpou a mesa, não é isso? O cara não estava de luva, mas pisou no barro. Então, o cara quer dizer, então o cara tem um janeiro a mais aí. E esse cara assume o governo, e esse cara, como diria minha avó também de novo hoje, bateu a caçulita. Morreu. Quem assume o trono? O parente mais próximo. Que no caso, moçada, vai ser o rei mais poderoso que esse mundo já viu desde lá do Império Romano. É um cara chamado de Felipe II. Por que ele é poderoso? Vamos lembrar. Enquanto os portugueses encontraram aqui na América pessoas primitivas, né, com cultura de subsistência, nômades e tudo mais, os caras acharam na América Central civilizações lotadas de ouro e prata. Então, o que o Filipe II fez? Montou a sua, vai chamar Incrível ou Invencível Armada, e vai conquistar muitos países do mundo inteiro. E aí, ela passada, já parando de falar, já estou parando de falar, ela passada, o que vai ter então aí? O que eu vou fazer então? O que Portugal viu? Falou, opa, vamos unir com esse cara que nós vamos ser muito poderoso. Você fala, oh, vamos ser poderoso. O que é que Portugal, que é a aula de hoje sobre isso, que a professora Camille vai nos ajudar na aula de hoje aqui, o que Portugal não mediu? Eu vou ganhar os aliados? Mas vai ganhar inimigo também? E vou ganhar, dona Lalesca, os inimigos também. E um desses inimigos, vou colocar o título aqui, passar para a professora Camille nos ajudar aqui. Vou colocar o título. Ah, preciso passar o. Caramba, aqui preciso, fico nervoso. Olha lá. A Camille aqui, abrir aqui, papapá. Vai ser que eu vou chamar aqui, meninos, ó. O titular de hoje vai ser Invasão. Ah, não, que eu passar vai fechar o quadro, vai dar errado. Vou nem pôr o título no quadro, Camille. Vou nem pôr o título no quadro. Eu coloco. Tudo bem. Ela menos, qual vai ser a aula de hoje? Vai ser o quê? A aula vai ser invasão holandesa no Brasil. E a professora Camila vai nos ajudar na aula de hoje aí, né? A Camila vai ter que trabalhar conosco com algumas aulas aí. E essa será mais uma aulinha para nos ajudar aqui hoje. Professora Camila, você está o comando aqui? Só um minutinho. Aí, com a senhora já aí. Bom trabalho, professora. Estou aqui, o Arcão está aqui só de olho, trabalhando aqui também. Obrigada. Beijo, gente. Estou aqui, hein? Estou aqui, hein? Vocês me ouvem bem, gente? Tá. Sim. Sim. Bom, então, como o Ayrton falou, a gente terminou com a União Ibérica e, junto com os aliados, Portugal também recebeu os inimigos da Espanha. Um desses inimigos, que é o que a gente vai tratar hoje, é a Holanda. A Holanda era contrária à Espanha e a Espanha contrária à Holanda por um processo de colonização. Deixa esse caminhão passar aqui na rua. A Holanda era colônia da Espanha. E esse processo de independência da Holanda gerou muitos conflitos e uma rivalidade entre as duas nações, a europeia, a espanhola e a holandesa.
Então tá, a gente tem esse panorama aqui e temos que lembrar que nesse momento as histórias se conectam. O que está acontecendo na Europa reflete no que está acontecendo na América, na Ásia, na África e no mundo inteiro. E aí aqui a gente tem uma relação entre Brasil, Portugal e Holanda. Vou colocar aqui no quadro para vocês verem. Tá. A gente tem aqui o Brasil, não com essa letra. O Brasil produz açúcar, a matéria-prima do açúcar, certo? Peraí. Deixa eu achar a setinha certa. Esse açúcar, ele vai para Portugal. E de Portugal, deixa eu ver. Ele vai para a Holanda. A Holanda refina e revende esse açúcar para toda a Europa. Então, a Holanda ela é a principal refinaria de açúcar da Europa e distribui para toda a Europa. Vou fazer mais uma setinha aqui para não ficar... Para a gente não esquecer que a Holanda tem esse poder econômico enorme na Europa de refinar e revender açúcar. Beleza. Só que a Espanha é inimiga... Deixa eu voltar aqui. Espera. Stop share. A Espanha é inimiga da Holanda. E agora o território brasileiro faz parte do domínio espanhol, porque a coroa portuguesa está sob o domínio espanhol. Então, o território, politicamente, também faz parte do domínio espanhol. E a Espanha fala: Holanda, você é minha inimiga. Eu não vou mais deixar que o meu açúcar, que agora é meu, vá para sua... Faça parte do seu comércio. E aí, a Espanha faz isso porque sabe que isso vai quebrar a economia holandesa. Então, a Espanha interrompe esse comércio entre Portugal e a Holanda, e, consequentemente, a Holanda para a Europa. E isso tem um impacto muito grande na economia holandesa, porque a maior parte da renda da economia geral era dessa exportação de açúcar e do refinamento desse açúcar. E aí a Holanda, bolada com a situação, tem a seguinte ideia: vamos invadir o Brasil. Já que lá é a produção de açúcar, que faz parte da nossa economia, e a gente não tem mais acesso a esse açúcar, então a gente invade o território, que é o maior produtor açucareiro, que é o Nordeste, é Pernambuco, invade esse território e faz a nossa própria indústria de açúcar, né? Que ainda não é, a indústria não é a palavra certa, mas a nossa própria produção de açúcar ali. E os holandeses vêm e invadem o Brasil. Eles chegam ali no Nordeste. Deixa eu voltar para o quadro. Eles chegam primeiro na Bahia. Então, eles chegam na Bahia em 1624. Só que eles não têm sucesso na invasão da Bahia. Eles são expulsos do território baiano. Depois eles vão para Pernambuco em 1630. E de 1630 a 1634, eles já invadem e começam o processo de dominação em toda a costa do Nordeste, em todo aquele espaço, todo Pernambuco e a costa do Nordeste. Então, e são processos que são rápidos, gente. Geralmente, esses processos históricos, eles demoram um pouco mais para acontecer. Mas aqui, nesse momento, eles acontecem de forma muito rápida. E aí, eles invadem e, como vocês devem imaginar, todo o processo de invasão ele é violento, porque já existiam pessoas ali ocupando aquele espaço. Os pernambucanos já estavam ali, a sociedade já estava formada. E aí começa o processo de queimar os engenhos. Oi,
Ai, o título. Desculpa, gente. Me empolguei, esqueci do título. Eu falei que eu ia colocar e esqueci. Invasão e presença holandesa no Brasil. Aqui, 1624 a 1654. 1654. Beleza. Obrigada, professora. Então, tá. Esses processos de invasão e dominação, eles são violentos. E aí tem a queima dos engenhos, muitas pessoas fogem, muitos senhores fogem daquela região da costa, da região de Pernambuco. E aí isso começa a gerar um conflito com a população, né? Porque como assim, a gente tá sob domínio português. Aí chegam os holandeses e querem dominar tudo que é nosso. Que coisa estranha, né? A gente não gosta disso. E aí esses conflitos, eles começam a ficar cada vez mais violentos. E a administração holandesa, ela percebe que não adianta só esse domínio militar e esse domínio da invasão. Eles precisam ter o apoio popular. As pessoas têm que gostar daquela administração, porque senão é o tempo inteiro de conflito acontecendo ali. E aí a Holanda traz de lá, da Holanda, da Europa, uma pessoa que seria essa figura política, né, que ia organizar politicamente, socialmente, toda aquela bagunça ali que estava acontecendo de invasões e de violência. E essa pessoa é importante, importantíssima, tanto para a história de Pernambuco quanto para a nossa aula aqui, que é Maurício Nassau. Maurício Nassau. Peraí, deixa eu colocar aqui. O Maurício Nassau, ele chega aqui no Brasil em 1637. Em 1637. Na cidade de Pernambuco. No estado de Pernambuco, na cidade de Recife. E aí o Nassau, ele tem uma ação muito importante nessa região, porque ele começa a organizar essas questões e ele tem duas ações principais que são essenciais para a gente entender algumas coisas. Deixa eu mudar certinho aqui. Lembra que eu falei que esse processo violento, ele gerou a fuga de muitas pessoas e a destruição de vários engenhos? E o medo da população? Então aqui o Nassau vai agir de duas formas. A primeira é fazendo empréstimos aos senhores de engenho, para que eles pudessem reconstruir os seus engenhos e para que eles pudessem modernizar a sua produção. E essa modernização ia gerar maior produção e mais grana, mais lucro para a Holanda. E a segunda ação foi a modernização de Recife. O Nassau, ele agiu com essa ideia de modernidade. Deixa eu voltar para o quadro. Ele agiu com essa ideia de modernidade. Então, além de aprimorar os engenhos, isso na parte da agricultura, ele fez a construção de pontes na cidade de Recife, ele fez a urbanização da cidade, a organização da cidade enquanto um ambiente urbano, ele fez a pavimentação das ruas, a criação de estradas. Então, todo esse movimento foi muito importante para a figura do Nassau e para a população também ficar feliz com aquela situação, né? Porque tem essa ideia de que está progredindo, de que a Recife e Pernambuco agora estão mais próximos do que é europeu, e toda essa ideia cativa muitas pessoas, além dos empréstimos. E foquem bem nessa questão dos empréstimos, tá? Agora eu vou mostrar. Ele também trouxe artistas e cientistas. Ele trouxe artistas, os pintores agiram muito no governo de Nassau, e eu vou mostrar para vocês uma imagem
que é a retratação do que é o Brasil e uma retratação pelo olhar europeu, e isso cativava as pessoas. E sim, tanto da parte artística, a cidade começou a crescer e virou um centro. Deixa eu ver como eu... Aqui, achei. Vocês veem meu quadro? Normal, né? Sim. Gente, aqui é Recife. Vocês conhecem? Alguém conhece Recife? Eu nunca fui e eu fiquei impressionada, porque olha como é a cidade. Eu Vocês veem conheço, bem essas legal lá. pontes? Essas pontes, elas são enormes e foram construções iniciadas, claro que não com a tecnologia que a gente tem hoje, mas durante o governo Nassau. E eles têm canais que cortam a cidade, é como a Veneza brasileira. É conhecida como a Veneza brasileira. Então tem esses canais que cortam as cidades, tem as pontes que ligam os pontos da cidade. Então, esse processo foi iniciado durante o governo Nassau. Aí tem mais... Ué, por que minha imagem não tá indo? Aí, ó. Recife. É lindo, né? Aqui, ó. Essa imagem... O Nassau, ele trouxe, então, esses pintores holandeses. O nome do autor dessa obra é Frans Post. E ele acompanhou, vários pintores acompanharam esse processo da vinda de Nassau para cá e da urbanização de Recife. E vocês conseguem perceber que aqui é uma imagem rural. Por mais alta, tem um engenho ali atrás e tem os canais aqui, os rios, um rio enorme cortando a paisagem. Então, rola essa transformação, né, do que é rural para o urbano. E essa é a última imagem dessa apresentação. Essa ponte em Recife chama Ponte Maurício Nassau, que foi estruturada, foi construída por ele. E na época, no século XVII, foi a maior ponte construída no Brasil. Claro que, né, passou por diversas mudanças, diversos aprimoramentos, mas foi a maior ponte do século XVII, ali, daquele momento. E isso, gente, pô, as pessoas se cativam com isso, né? Falam, nossa, a gente está crescendo, a gente está tendo uma visão diferente aqui no Brasil, né? Então, esse processo começa a andar. A gente começa a perceber que está rolando aí uma boa impressão das pessoas. Beleza. E esse processo de colonização e de permanência dos holandeses, ele continua crescente até 1640. Lembra que eu falei para vocês que as histórias começam a se conectar nesse momento? A coroa fazia parte da Espanha, por conta da União Ibérica. E aí, isso, mó tempo atrás. Em 1640, começam as disputas na Europa. Vou começar a escrever aqui para vocês. As disputas na Europa pela coroa portuguesa. Porque Portugal não está mais feliz com esse processo de uma coroa, um país, a Espanha com as duas coroas, isso já não está sendo mais favorável. Então, aqui em 1640 rola a Guerra da Restauração. Ela começa em 1640, viu, gente? E aí a coroa passa 1640, Guerra da Restauração. Portugal e Espanha. Ela começa em 1640 e nesse ano, desculpa o barulho, nesse ano a coroa passa para Portugal. Então, Portugal consegue reconquistar a própria coroa e está sob o próprio domínio. E aí Portugal, tá rolando os conflitos lá na Europa entre a Espanha. E aí Portugal chega para os holandeses aqui no Brasil e fala o seguinte, olha, nós sempre fomos aliados, a gente vendia nosso açúcar para vocês distribuíam para a Europa, estava tudo na maior santa paz. Aí a Espanha chegou e avacalhou o negócio. Mas agora a gente está no comando novamente.
Vamos fazer o seguinte, vocês devolvem as terras que vocês invadiram aqui no Brasil e a gente dá continuidade no processo de exportação do açúcar para vocês. E vocês voltam com o monopólio ali do refinamento do açúcar na Europa. Vamos fazer desse jeito, já que a gente é amigo? Mas aí a Holanda, com o olhinho crescido, percebe que não é favorável. Que eles investiram muito dinheiro naquilo. Eles investiram dinheiro em Pernambuco. Eles investiram dinheiro nos senhores de engenho. E eles falam, infelizmente, Portugal, não vai ser hoje. E eles não cedem, eles não devolvem as terras invadidas para Portugal. E aí Portugal rompe, então, essa ligação com a Holanda. Não tem mais esse rolê político aqui de comércio entre a gente. E aí a Holanda, então, começa perdendo força. Primeiro, ela perde a força de Portugal. E aí vou voltar para o quadro aqui para fazer um esqueminha para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mexer nas ferramentas aqui o suficiente. Tá. A ocupação holandesa ela começa a perder força nos seguintes quesitos. Primeiro, a perda de apoio de Portugal. E em segundo, a crise do açúcar no Brasil. O que acontece, gente? Começa aqui uma onda de epidemias, começa a morrer muito escravo e o açúcar começa a perder... Deixa eu colocar um trem aqui. Perda de apoio de Portugal e a crise no açúcar do Brasil. Ou seja, o preço do açúcar começa a cair, o preço do escravo começa a subir, porque tem muito escravo morrendo. E aí o açúcar, a economia do açúcar entra em crise no Brasil, uma crise ferrada. E Pernambuco é o principal produtor de açúcar. Então é ali que a crise pega mais forte. E aí, beleza, estamos em crise. O que a gente vai fazer? Isso a Holanda pensando, o que a gente vai fazer? Lembra daquele empréstimo que a gente fez para os senhores há um tempão atrás, quando a gente veio aqui, destruiu tudo e decidiu emprestar dinheiro para eles se reconstruírem? Então, a gente vai pegar esse empréstimo de volta, vamos cobrar esse empréstimo. Peraí, deixa eu pegar uma setinha aqui. E a cobrança desses empréstimos com juros gerou uma falência dos senhores. Estava todo mundo por aqui de dívida, os senhores de engenho, cheio de dívida. A Holanda já tinha perdido o apoio de Portugal, já estava quebrada de crise. E agora, cobrando os senhores, rolou uma desavença com a população. Deixa eu colocar aqui o textinho. Então, gera a revolta dos senhores de engenho. Aí eu coloquei em maiúsculo aqui, porque é uma classe organizada, tá? A gente está pensando aqui no geral. Então, gerou a revolta dos senhores de engenho. E isso começou a ter conflitos violentos. Vocês podem printem esse quadro aqui, que eu tenho que escrever mais um pouquinho. Pronto? Posso apagar? Tá. Pronto. Então, beleza. Começa, então, esse processo de, ruptura com o governo holandês. A própria população já não está mais satisfeita com isso. Em 1645, começa o processo de insurreição pernambucana. Que é esse movimento de reações contrárias ao governo holandês. Ele vai de 1645, começa a insurreição pernambucana e termina 1654, com os holandeses
expulsos do Brasil. Oxi, não é maiúsculo não. Com os holandeses expulsos do Brasil. Por conta dessas revoltas populares, né? Começou, lógico que é da elite, não começou de baixo, que são os senhores que provocam essa onda de revolução, de disputa. E aí, em 1654, os holandeses são expulsos do Brasil. E aí, lembrando que nesse momento já está dividida a coroa. Deixa eu voltar aqui. Nesse momento já está dividido. A coroa de Portugal pertence a um português, que é o Dom João IV, e a coroa espanhola pertence a um espanhol. Então não tem mais esse conflito das coroas. E aí os holandeses voltam para a Holanda. E aí a gente tem uma questão aqui. Eles passaram muitos anos no Brasil, eles aprenderam como produzir o açúcar, eles aprenderam o processo, desde a plantação até a extração do açúcar. E eles já faziam a parte da refinaria. Então, o Brasil perde o principal aliado na Europa também. Porque a Holanda, posteriormente a isso, ela começa a ter colônias na América Central. E lá, o clima é favorável à produção de açúcar, o que não era, lá na Holanda não é favorável. Então, eles não conseguem plantar cana lá e produzir açúcar lá. Mas aqui na América tem esse clima favorável à plantação de cana-de-açúcar. Então, a partir disso, a gente perde, né, um principal aliado do comércio de açúcar. E aí, isso provavelmente a gente vai ver depois, mas o açúcar começa a entrar em queda, né? Por conta de vários outros conflitos também. E deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Não, é só isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma consideração para fazer? Deixa eu ver, tem chat? Não, tá. Camille. Oi. A Holanda, depois de começar a produzir açúcar na América Central, ela conseguiu restaurar a sua economia? Então, a Holanda, o açúcar na América Central é muito forte. Claro que o que ela tinha no Brasil, antes de tudo isso acontecer, era bem estruturado. E aí houve vários momentos de crise. Então, a economia da Holanda se restabelece em algum momento, mas não como antes, porque primeiro eles passaram por esse processo de endividamento e de várias crises. E a produção de açúcar na América Central é muito forte, então eles ganham muito dinheiro, né? Só que, e tem o processo de escravidão também, né, gente? Lembrando que toda essa mão de obra aí do processo açucareiro, ela é uma mão de obra escrava. Mas eles restabelecem sua economia, sim, depois desse processo. Beleza, professora. Menos alguma pergunta aí, professor Camille? Deixa eu fazer uma pergunta. À vontade, Isa. A Guerra da Restauração foi só a passagem da coroa espanhola para a portuguesa? Desculpa, cortou, não entendi. A Guerra da Restauração foi só a passagem da coroa espanhola para a portuguesa? A Guerra da Restauração Portuguesa. Guerra da Restauração Portuguesa. Na Europa está rolando alguns outros conflitos também, nesse momento, mas a disputa da restauração, e outra, né? Eles têm aliados, então, mesmo que Portugal esteja disputando pela sua própria coroa, tem os aliados comerciais que participam de todos esses processos de disputa. Mas a Guerra da Restauração é da independência, não, da independência não, mas é da restauração da coroa portuguesa, sim, é entre os principais atores dela são Portugal e Espanha. Professor. Oi. Quem falou comigo? É que deu uma travadinha aqui, mas é uma pergunta. A Holanda invadiu a América Central depois de perder o Brasil, e foi porque perdeu o Brasil que foi na América Central?
Ou já tinha de antes? Olha, pelo meu conhecimento, foi um processo posterior. Porque, assim, a Holanda, ela tinha comércio já participava do comércio de escravizados, ela já participava da compra e venda de escravos na costa da África. E aí, depois do processo brasileiro, porque foi um grande investimento, depois do processo brasileiro, que eles passaram para a América Central. Já havia colonização na América Central, né? Já tinham outros países colonizando a América Central. Às vezes fica meio anacrônico a gente falar países, gente, mas é para ficar mais próximo do que a gente conhece. Já havia esse processo de colonização na América Central e a Holanda vai para lá depois do Brasil, realmente, ali depois do século XVII, para continuar o que é anacrônico. É assim, na história... Peraí, deixa eu encerrar isso primeiro. Então, a Holanda vai para lá depois do processo de colonização brasileira. Anacrônico, gente, é quando eu falo, por exemplo, de um conceito que ele é atual e eu falo disso num outro momento que ele nem existia. Por exemplo, né, eu vou falar sobre Idade Moderna ou Idade Média e eu coloco um capitalismo ali no meio, mas não faz parte desse momento histórico. Então, isso é anacrônico. É quando eu falo uso um conceito num momento errado, onde aquele conceito nem existia ainda. Entenderam? Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Manda. Alguma consideração? Vocês acham que a aula de hoje foi melhor do que da última? Sim? Isabelle, eu não te ouvi. Você tá mudo, Isabelle. Só eu liguei sem querer, gente. Calor. Calor tá no Zoom. Nossa, tô uma sede falar para vocês, gente. Lembra, professor? Mais alguma dúvida? Não? Então... Eu tenho que fechar aqui. Então, Obrigado, professor, pela posição da senhora. Eu gostei muito das gravuras, da imagem, né? E assim, cada hora que a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando a nossa didática e tudo mais. A senhora, cada dia tá mais... Daqui um dia fica no lugar do Ercão. O Ercão pode daqui um dia falar, gente, ó, eu vou tomar um café ali e já volto com a aula para vocês, né? Que vai ser esse esquema aí. Bom, isso é importante. Bom, a gente ver as pessoas evoluindo. Bom, parabéns, cara. Muito boa sua aula. Obrigada por me receberem, gente. Ele é muito fofo. Então, moçada, vamos lá, meus consagrados meninos. Camilo falou que precisa de uma coisa muito importante. O pessoal entrou numa discussão aqui. Eu trouxe aqui precisar uma olhadinha para a gente entender uma coisa, que é o seguinte. Olha só, quando o Nassau vai ser expulso do Brasil, deixa eu só colocar no quadro aqui uma coisinha rapidinha, para a gente poder seguir. E eu vou colocar aqui no quadro, professora Camila, se a senhora me permite, para a gente arrematar aqui. Deixa eu limpar esse quadro que eu arrumei aqui. Aê! Claro. Eu vou chamar aqui, ó. Vou chamar de consequências, né? Consequências, olha lá, do fim da invasão holandesa. O Ercão vai fazer uma fofoca. O Ercão gosta de fofoca, né? Como diria... Nossa. Olha lá. Da invasão holandesa. Como diria o fofoqueiro, né? Longe de mim querer fazer fofoca, mas, né? Assim, vou contar rapidinho aqui, tanto acabando já. Na turma de lá do primeiro ano de informática, no texto, a Camila não viu porque ela não corrigiu o texto, né? Ela falava assim, olha, professor Hércules, mas será que se a Holanda tivesse colonizado o Brasil seria diferente que é hoje? Uma pergunta que me fizeram lá, né? Com certeza seria diferente. E eu vou dizer para você que com certeza seria pior. Sabe por quê? Pelo seguinte, a gente não pode confundir o governo do Nassau com a coroa holandesa. Porque eu vou contar uma fofoca para vocês aqui, longe de mim, professor Camilo, se só me permite fazer fofoca. Mas rolava um boato aí, fala baixinho, o pessoal escuta aqui. Nassau queria passar a perna na Holanda e fazer a Nassaulândia. Longe de mim fazer fofoca, não é isso? Mas essa conversa miúda surgiu. Dá para provar isso? Não, não dá para provar isso. Mas, moçada, duas coisas que eu coloco importante aqui, três coisas importantes colocar aqui no pós-Nassau, são consequências seguintes. A primeira consequência importante, moçada, a Camila falou que você comentou rapidamente, mas eu vou dar só um pouquinho mais de enfoque, que é o seguinte,
eu vou ter aqui, ela comentou com vocês, isso é muito importante, moçada. Eu vou ter uma destruição da estrutura açucareira. Ou seja, moçada, o que é destruição da estrutura açucareira? Os engenhos vão ser destruídos. Porque o pau... Nossa, eu pedi o pra comprar microfone uma ligado coisa aí. Tem microfone ligado. Ô, quem está com o microfone ligado? comprar alguma besteirinha pra mim, dar um cartão pra ele. É, Ele saiu, eu esqueci de falar. Agora ele sai. É o Pedro, não? Ele falou bem assim. Ele deixava o violino e Pedro, Já mutei. Ah, meninos, o que acontece? Qual que é a ideia, moçada? Qual que é a ideia, galerinha? Qual que é a ideia aqui, meninos? Ó, eu vou ter aqui, então, moçada, ó, a distribuição da açucareira. E isso aqui, moçada, vai ter duas consequências extremamente importantes. Vou pôr duas, só depois eu explico mais para vocês. Primeira, moçada, questão importante, hein? Importante pra caramba. Você vai ter o quê? Uma gigantesca fuga de escravos. Beleza? Tá me ouvindo? Então, né? Ah, com silêncio que o Pedro desligou. Deu silêncio, agora que eu tô me ouvindo, não sei. Ah, mas qual que é a ideia? Então, eu vou ter o quê? Ó? Uma gigantesca o quê? Fuga de escravos. E pergunto todo mundo aqui, sem falar para vocês, vão saber responder. Qual o maior quilombo mais famoso do Brasil? Palmares. Fica onde? Peguei vocês. Nordeste, mas não sei em um lugar. Fica em Alagoas. Oh! Ou seja, os caras fugiram da região do Recife. Vamos ver o mapa do Brasil. Deixa eu ver o mapa do Brasil rapidinho aqui. No mapa do Brasil, para vocês verem. Que tinha um mapa. Deixa eu ver rapidinho, para vocês terem uma ideia aqui. Só rápido, para vocês terem uma ideia de distância. Mapa do Brasil. Rapidinho aqui. Vou abrir aqui. Tá, quer ver? Deixa eu deixar aberto aqui. Para vocês terem uma ideia. Aqui, turma, ó. Quando eu falo aqui de mapa do Brasil, para a gente de Alagoas, ó. Quer ver? Vamos lá rapidinho aqui. Eu abri o mapa errado. Abri o mapa errado. Eu sou calouro. Ah, não, não. Aqui, meninos, ó. Olha só aqui. Olha onde fica Pernambuco. Tô falando da região aqui do Recife, ó. Estão vendo a setinha mexendo meu mouse aqui? Olha onde fica Alagoas. Olha aqui. Ó, onde que é Palmares? É mais ou menos aqui, ó. Onde tô passando o mouse aqui. Na Serra da Barriga. Ah! Quer dizer, então, que Colombo de Palmares surge é por causa da invasão holandesa? Sim. Marcam, como história é legal. Outra coisa importante, moçada, que eu vou falar para vocês aqui, que é a pior parte, eu acho, que a Camille falou, mas eu vou começar a dar uma forçadinha maior aqui. Você vai ter uma desestruturação definitiva da atividade açucareira. Não estou dizendo que acabou. Estou dizendo que deu uma grande caída. Como assim? Não estou entendendo. Vamos para outro mapa aqui. Quer ver? Deixa eu chamar outro mapa aqui para vocês poderem ver. Esse mapa é legal que eu abri aqui. Não, cadê? Ah, esse aqui, ó. Quer ver, turma? Olha aqui, gente. Como é que é legal isso aqui. O pessoal perguntou agora da América Central aqui, para a gente entender como é que é fácil explicar para vocês isso. Ah, já abriu o mapa, peraí. Quando eu falo de Jamaica, eu lembro de que pessoas eu lembro da Jamaica? Que cor a pele esses caras da Jamaica tem? São negros. São negros. Aí também tá dançando Bob Marley lá. Eu sei Bob Marley também é importante, né? Né? Mas, ó, na Jamaica todo mundo é negão. Jamaica é na África? É na América Central. América Central. Quando eu falo de Haiti, as pessoas são que cor? Esmagadoramente falando, negras. Quando eu falo de Cuba, as pessoas são que cor no geral? Negras. Negras também. Isso é por acaso? Não. Agora vamos entender para fechar o que o Camilo está falando aqui, meninos. Ó, olha que legal esse mapinha aqui que eu deixei para vocês aqui verem. O mapa aqui é um mapa legal, eu gosto desse mapa. Olha aqui, tá pequenininho, vocês vão ver agora aqui. Eu estou falando de Nordeste aqui no Brasil, ó. Tá vendo aqui, ó? Nordeste no Brasil. Eu não consigo marcar aqui, ó. Nordeste, certo? Aqui, ó. Nordeste do Brasil aqui. Olha onde fica a América Central. Tá vendo? Tá vendo?
Olha, então, ó, o Nordeste está aqui, não tem como mostrar para vocês que eu não consigo sair do mapa e marcar para vocês, mas o Nordeste, ele está nessa barriguinha aqui, todo mundo sabe que é o Nordeste do Brasil, né? Olha a América Central. Olha aqui, essas ilhazinhas pequenininhas aqui, ó, não dá nem para ver direito. Não dá para abrir. Ilhazinha pequenininha aqui, ó, são ilhazinhas que algumas delas vão ser colonizadas pelos holandeses. E agora, no que a gente está com sono, como a gente fala, Ana, pergunta mais simples do ano. É mais perto daqui até aqui ou mais perto daqui até aqui? Primeira ou segunda imagem mais perto? Tá fácil aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Qual é mais perto? América Central ou Brasil e Europa? América Central. América Central. Matei a aula agora. Olha só. Então, eu vou pôr no quadro aqui, ó. Por que eu coloquei para vocês no quadro aqui? Eu coloquei uma desestruturação definitiva de terra agrária. Porque, ó, agora, meninos, põe o textinho rapidinho aqui, ó. Agora, os holandeses têm a experiência, eles têm o domínio, eles têm terra e terão uma menor distância para o transporte do açúcar. Então eles vão dominar. Valesca, bingo. Vão fazer o quê? Vão dominar a área. Ô, gente, a Camila falou muito bem para vocês, meninos. Os holandeses, eles vão se entregar só em 1654. 1654. A guerra acaba mais ou menos em 1647. Ou seja, vou só uma notinha rapidinha aqui, ó. Vou até uma estrelinha, ficar bem bonitinho aqui. Olha que bonitinho. Vou colocar aqui, olha só, acabou na aula já, nossa, falei muito. Olha lá, qual que vai ser, Camila, saldo da guerra no Brasil? Da guerra. Já tá o quê? O Brasil, o quê? Está destruído. Ou seja, o Brasil, o quê? Perde a produção de açúcar. Eu vou fazer uma pergunta mais idiota do mundo para você, só me responder de forma mais simples do mundo. Vamos supor que o Ercão é um cara que te vendia, sei lá, vendia ituzinho no Nardim. Quando existia, lembra que tinha escola? Lembra quando tinha escola? Você lembra disso? Tinha escola, era uma vez, tinha uma escola, lembra disso? Tá? Que tinha escola, assim, lembra disso? Também estou assistindo foto, velho. Eu falo pra gente, assim, o Ercão, porque não é o Nardim, é o Ercão. Eu falo, Ercão, tudo bom, tudo bom. E vende ituzinho? Eu falei, vendo. Eu te entrego daqui 7 anos, você fala. Hã? Porque agora eu tô sem o ituzinho aqui, eu preciso lá comprar a máquina de novo, fazer a forma, comprar o fez, produzir ituzinho, embalar ituzinho, esperar congelar e buscar a pé, trazer a pé. Quer me esperar? Óbvio que não. Ou seja, o Brasil perdeu a mão de obra, perdeu os engenhos, perdeu a produção e uma coisa mais importante, como diria aqui, muito pessoal do mundo, diria árabe aqui, perdeu os fregueses. O Brasil perdeu os fregueses. E aí parei de falar agora, para vocês parem de falar mesmo aqui. Só Camila, a gente conversa daqui a pouquinho. Olha lá. E aí, moçada, perdeu a produção de açúcar. Resultado. Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia que eu vou explicar para vocês aqui, que é fácil de entender. Portugal perdeu todas as suas rendas e ficou em uma situação desesperadora. Isso eu estou falando de 1654. Gente, por que ficou uma situação desesperadora? Qual que era a menina dos olhos, a vaca gorda, a galinha de ovos de ouro de Portugal?
açúcar. Era o açúcar, ou seja, Lalesca, o Nordeste brasileiro. Quando se decai, Portugal fala assim, ai, Jesus. Parei de falar, só um spoilerzinho. Eu coloquei 1654. Se eu começar a entender agora a decadência final de Portugal. Portugal vai achar uma outra riqueza no Brasil, que é a aula que vem, mais ou menos aí em 1698. Portugal ficou a idade do Hercão, mais 2 anos, sem ter 1 centavo de renda do país. Como é que Portugal sustentou nesse período? Alguém sabe aí? Empréstimo? Ah, Lalesca, eu botei o quê aqui? Você é bom, hein, Lucas? Tá louco, velho? Você arrebentou minha aula agora aqui, cara. E os caras vão ver como, meu amigo Lucas? Através do quê, velho? Ó, através de empréstimos com a Inglaterra, que depois falaremos sobre isso. E parei de falar, guardem a frase da aula de hoje, que eu vou começar. Ah, gente, pode printar, por favor, tá? Se quiser printar, pode printar, por gentileza. Pode falar aqui já. Printaram? Foi aí que dizem que tem dívida do Brasil dessa época até hoje, é verdade? Não, nós vamos chegar aí, Carmen e Maria. Por enquanto, não. Essas dívidas foram pagas, mas vamos chegar aí. Printaram aí? Printaram, alguém responde, por favor. O professor lindo aqui falando com vocês. Ei, Arcão. Obrigado. E aí, Eduardo e Helene, parei de falar. Guardem a frase que eu parei de falar. Anota essa aí, Camila. Essa é bacana pra você anotar aí. Essa é boa, hein? O ouro deixou buracos no Brasil. Ninguém anotou o que eu falei, hein? O ouro deixou buracos no Brasil. Igrejas em Portugal. E agora vocês vão ficar muito putos. É pra ficar puto mesmo, tá? Pra ficar puto de verdade aí. Pra ficar puto com raiva mesmo. E indústria na Inglaterra. Tô começando a entender uma coisinha que der tempo, vai ser esse ano ainda, não sei se der tempo, que eu vou chamar de Revolução Industrial. Nossa, então a gente que financiou. Bingo, Lalesca. Quando você pensa que não pode ficar pior, pô, vem a Inglaterra fazer. Isso aqui entra no meio da história também. Gente, último, vou contar piada, vou pausar, vou parar de gravar para contar piada, tá? Piada é piada para não gravar piada, peraí. Para não gravar piada, peraí. Tá bom, meninos? Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Portugal pagava a Inglaterra a cor do Brasil? Vamos chegar aí, Samuel. Mas aí você vai ver com mais calma, irmão. Sem muito spoiler, senão estraga a minha série. Meninos. Eu ainda tenho as dúvidas que ele mandou o homem pra lua, Pedro. É um debate. Vamos chegar isso aí. Deserto. Vamos chegar isso lá no terceiro ano. Vamos chegar lá no terceiro ano. Só daqui a 2 anos, Lalesca. Tem que esperar 2 anos para discutir esse negócio aí. Agora não dá. Meninos, alguma pergunta com a dúvida aí? Tranquilo? Podemos seguir, então? Dever dos senhores... Oi, linda, obrigado. Meninos, o dever dos senhores aí já está no sistema, meio-dia está liberado para fazer, beleza? Lembrando, é o último textão do ano, então façam com muito carinho, com muito afinco, com muito amor aí, porque o Arcão fez, e o Arcão e a Camila, a gente faz coisas pra vocês aí, com o maior coração, o maior carinho do mundo, né, Camila? A gente prepara as coisas com o maior carinho possível. Tá bom, meninos? Então, Camila, espera um pouquinho, e ó, beijo do ex-gordo, semana que vem, saímos na bate-aula, bate-horário. Beijo, meninos. Tchau, tchau, gente. Tchau, Arcão. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Arcão. Obrigada pela aula. Obrigada, Camille.